Está no ar mais um programa Nos Bastidores da Política, com Tenente Melo, aqui na Rádio Futura FM 106,9. Um espaço para você fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas ou dar a sua opinião sobre política. Nos Bastidores da Política, com Tenente Melo. Ouvintes da Futura FM, mais uma vez juntos e ao vivo aqui diretamente dos estúdios da 106.9. Quem vos fala é o Tenente Melo com mais um programa Nos Bastidores da Política. Hoje o estúdio está bem recheado aqui. A gente colocou o Matheus para fora. Tocamos o Matheus aqui do estúdio. Na verdade, por motivos acadêmicos, o Matheus não vai poder nos acompanhar hoje. Mas nós temos aqui a presença ilustre do nosso amigo Luciano e da Fábia. Tudo bem, Tenente Melo? Bom dia. No suporte técnico. Bom dia, Luciano. Bom dia, Fábio. Grande prazer revê-los. A Fábia é minha assessora para assuntos indiretos. E diretos, e todos, né, todos, Fábia? Todos. Muito feliz de vê-los aqui. Já soube que a Fábia fica me assistindo de casa quando ela não está aqui com o Luciano. Então eu nem podia falar mal deles quando eles estavam em casa, e muito menos agora que eles estão aqui com a mão no botão. Né? Com a mão no botão. Agora tá perigoso. Bom, pai, um prazer estar aqui com vocês, ouvintes, essa sexta-feira fria, aqui de Itajubá, amanheceu hoje bem frio. Amanheci feliz, Luciano, porque eu finalmente consegui construir um laguinho para os meus patos. Opa. Eu crio uns patos, umas galinhas lá em casa. Tem uma mini fazendinha, o Marquinhos já foi lá em casa uma vez. Marquinhos, isso aí com molho pardo, hein? Não chega perto das minhas galinhas, não. Um anguzinho. Tomara que o Silvio não esteja ouvindo. Nossa! E aí eu tenho meus marrecos lá e finalmente consegui fazer um laguinho para eles poderem nadar à vontade. Nossa, mas nessa manhã fria e eles lá mergulhando, felizes da vida, viu? Mas está valendo. Você pode acompanhar também o nosso programa aqui pelo Facebook da Futura FM, também, e pelo Facebook do Tenente Melo. Mande a sua pergunta, a sua dúvida, seu comentário, a gente lê aqui com o maior prazer. E hoje eu recebo um convidado muito especial aqui no meu programa. E eu digo especial porque esse rapaz já me recebeu no programa dele algumas vezes. E agora eu tenho o prazer de recebê-lo aqui no nosso programa pela primeira vez. É o vereador Marquinhos Meireles, você deve conhecê-lo e vai já poder ouvir o que o Marquinhos tem para falar. Ele tem aprovado aí muitos projetos, teve até um dia uma sessão ordinária que o presidente da Câmara, o vereador Robson Vaz, brincou, que era a noite do Marquinhos, porque era só projeto dele que estava em discussão. Então o Marquinhos tem trabalhado bastante aí, a gente fica feliz com isso. É importante divulgar para os ouvintes os trabalhos que estão sendo realizados na Câmara e trazendo aqui alguns daqueles que são os autores, que são os responsáveis por esses projetos, por essas ideias que estão em discussão lá na Casa de Leis da nossa cidade. Por isso eu tive o prazer de convidar o Marquinho, ele aceitou o nosso convite, só não veio na semana passada porque ele estava meio adoentado, tem um tal de Covid-19 aí, que andou pegando ele vai nos contar também como é que foi essa experiência. Vamos passar um resumão rápido aqui, como é que foi a semana da Câmara. Tivemos aí um feriado na quarta-feira, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, lembrar aí a Inconfidência Mineira, e lembrar que o coitado do Tiradentes foi enforcado porque ele reclamava que nós tínhamos que pagar 1/5 do que ganhávamos em impostos para a coroa, né? E hoje a gente paga 1/3 e não reclama. Ou reclama em silêncio. Ah, que Tiradentes não nos ouça, que Tiradentes não veja o que estamos vivendo hoje aqui no Brasil, pagando uma carga tributária tão grande. Ele que se sacrificou por causa de 1/5. Mas como é que foi a Câmara aí? Tivemos a reunião na segunda-feira, a sessão ordinária, que voltou para as 19 horas. Você que não acompanhou aí, caso queira acompanhar a próxima reunião da Câmara, segunda-feira, às 19 horas, ao vivo, você pode acompanhar pelo YouTube da Câmara ou pelo Facebook, já que não estamos podendo receber ainda convidados lá na Câmara pessoalmente por causa da onda vermelha, né? Saímos aí da onda roxa, mas estamos aí na onda vermelha, que ainda é um momento crítico para todos nós. Mas nós tivemos aí alguns requerimentos que foram discutidos, aprovados, e teve a composição da CPI. A CPI que vai investigar os motivos pelos quais nós temos um índice de mortos tão grande na nossa cidade. Eu fui um dos autores, aí, um dos vereadores que assinou a abertura da CPI. Ela foi montada oficialmente na segunda-feira. Nós, vereadores, entramos num consenso. E a CPI é formada por 5 vereadores, 5 membros titulares e 2 membros suplentes. E ontem, né, Marquinhos, quinta-feira, foi a primeira reunião da CPI. Né, e foi definido o presidente, o Dr. Kenner, o vereador Sebastião Silvestre, que é o mais experiente de todos, como relator. E temos como membros aí o vereador Chiquinho, o vereador Rafael e o vereador Pedro Gama. O vereador Marcelo e a vereadora Andressa ficaram como suplentes. É isso mesmo.
Eu e o Marquinhos ficamos de fora, nós abrimos mão aí das vagas porque os outros tinham interesse em participar, então houve aí um acordo de todos os vereadores, foi um consenso, todos, né? Uma demonstração aí muito bacana, o presidente elogiou muito isso, porque todos os vereadores conseguiram chegar num consenso, de forma que, respeitando a representatividade dos partidos, os mais experientes podendo atuar, Dr. Kenner, que é da área de saúde, né, presidindo a CPI, como líder do prefeito, embora uma coisa não interfira na outra, preferi ficar de fora, porque algumas pessoas poderiam interpretar o líder do prefeito investigando ações que podem estar relacionadas à prefeitura. Embora a liderança do prefeito seja apenas um ato de poder apresentar os projetos do prefeito na Câmara, não interfere no trabalho do vereador, achei por bem, né, ficar aí fora da composição. Temos aí colegas bem dispostos a trabalhar. A reunião foi bem extensa, bem longa, assim, discutiram bastante coisas, né, bem profunda, e a gente acredita aí e torce pelo trabalho da CPI. Afinal, ficar indiferente ou insensível a 300 óbitos na nossa cidade, se a gente não se afetar com isso, a gente não se afeta com mais nada. E mais ainda, quando mais da metade desses óbitos ocorreram no intervalo de 30 dias apenas, né? Em um mês, praticamente metade dos óbitos ocorreram na nossa cidade. Isso precisa realmente ser analisado, até mesmo para que a gente evite cometer os mesmos erros que foram cometidos. Já se fala, e alguns especialistas falam, a Europa já está vivendo a tal da terceira onda da Covid. E nós não queremos viver isso na nossa cidade, cometendo os mesmos erros ou as mesmas falhas. Precisamos aprender com aquilo que foi feito para que esse número não volte a crescer de maneira tão absurda como cresceu, né, nos últimos 12 meses e principalmente aí no último mês na nossa cidade. Então, desejamos muito sucesso aos nossos colegas vereadores que estão à frente da CPI. Vamos sempre trazê-los aqui para poder ouvi-los, acompanhar o trabalho deles, e você vai poder acompanhar isso também toda sexta-feira de manhã. Aquilo que for feito pela CPI, a gente vai trazer para vocês aqui, para os nossos ouvintes, acompanhar aqui no programa. Bom, vamos conversar com esse rapaz aqui, então, hoje. Repetindo para você que está entrando agora no nosso programa. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da Futura FM, ao vivo, o nosso vereador Marquinho Meirelles. O Marquinho é um amigo de longa data. E eu queria começar, o Marquinho vai dar um bom dia aí para vocês, ouvintes, e queria que ele já respondesse uma pergunta para mim, assim. Marquinho, você conhecia a Câmara antes de ser vereador? Bom dia, vereador Marquinho Meirelles, bem-vindo ao Nos Bastidores da Política. Bom dia, Tenente Melo, bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM. Muito obrigado, Tenente Melo, pelo convite. É uma alegria estar aqui mais uma vez nesta rádio, que eu vim por diversas vezes. Não tem como chegar nessa rádio e não sentir a saudade, né, do nosso querido Tião Rieira, que quando a gente entrava, eu olhava lá, via ele sentado na mesa, com aquela alegria dele, sempre deixando uma mensagem positiva. Eu deixo aqui um abraço a todos os familiares, né, do senhor Tião Rieira, uma pessoa que contribuiu tanto para o desenvolvimento de Itajubá, para a nossa política, para o crescimento da nossa região, né? E para mim estar aqui hoje, né, como vereador, como representante da nossa população no seu programa, Tenente Melo, é uma alegria poder trazer as informações da Câmara, trazer o nosso dia a dia. É uma forma, né, de a gente aproximar da nossa população através aqui do seu programa. Quero abraçar aqui o Luciano e a Fábio, que são pessoas que eu olho para eles, eu sinto saudade dos eventos, dos festivais, né? São duas pessoas, grandes artistas de Itajubá. E muito obrigado, viu, Tenente Melo, pelo carinho, pela amizade. Às vezes a gente tem algumas discordâncias de ideias. Isso é ótimo. Justamente para o crescimento, mas sempre tendo ali um respeito e um diálogo pós-debate. Eu acho que a política se faz desta maneira, e é por isso que nós temos, né, na Câmara Municipal hoje aí, conseguido agregar valores à nossa cidade de Itajubá. A gente discute algumas posições para que possamos ter algo melhor para a cidade de Itajubá. Então, ô Melo, como o senhor comentou, né, se eu conhecia a Câmara... Senhor, não, por favor, sou bem mais novo que você. A gente é bem mais novo que o Luciano, né? A gente é bem mais novo que o Luciano. E a Câmara está sendo uma experiência muito especial na minha vida, porque eu trabalhei na Câmara como assessor parlamentar, trabalhei como assessor técnico de comissão, como assessor de comunicação, como assessor de TV, e hoje estou lá como vereador,
né? São experiências que eu passei por ali e que hoje, o Tenente Melo, eu digo para você, para os ouvintes da Futura. Olha aí, olha ele puxando pro lado dele. Olha ele puxando pro lado É dele. que eu tô vendo lá na janela. Eu tô vendo. Dá pra ver o reflexo da Panorama FM aqui. Então, Tenente Melo, tá sendo uma oportunidade muito bacana de poder representar a nossa população. E eu não imaginava que seria tão prazeroso ser vereador, estar como vereador, né? Então, é um novo ciclo da minha vida, né? Por mais que eu passei ali durante alguns anos como servidor, tendo a oportunidade de ser um assessor bem ativo, né? Bem participativo nas demandas, na época quando eu fui assessor, mas hoje tendo a oportunidade de representar, de estar ali com um olhar especial da população. O ouvinte pode não entender o motivo da minha pergunta, mas é porque eu acompanho, a gente está lá junto, e vez ou outra, eu vejo o olho do Marquinho, quando ele olha para uma sala onde ele já trabalhou, um ambiente que ele já frequentou, os colegas que ele teve lá, alguns já partiram, né, dessa vida, e as lembranças que ele tem. E ele fala, vez ou outra ele solta um pouquinho ali, quando a gente está do lado a gente ouve, né? Ele falou, quanta coisa passei aqui, quanta coisa ouvi calado. Justamente. E hoje eu retorno para essa casa, né, o povo me colocando aqui. Assim, ele tem um carinho muito grande, né, Marquinhos? A gente vê isso em vocês. Tem um carinho muito grande por aquele trabalho, por aquela equipe de trabalho. Você já pôde atuar em outras funções e agora chega como legislador. Então eu perguntei isso para provocar realmente, porque é bacana a gente ver quando a pessoa tem um respeito, um carinho por aquilo que ela faz. E a gente percebe isso em você. Tenente Melo, você me conhece há muitos anos, dos shows, né? A Lu, grande amiga, né? Que Deus o tenha. Sabe da minha trajetória, né? Da minha história. Sempre eu fiz as coisas por amor, Tenente Melo. Desde a época dos shows. Eu acredito que quando você faz da maneira natural, buscando fazer aquilo por amor, você não trabalha, tá? Eu estava comentando esses dias na Câmara quanto que custou os shows da minha vida, né? Quanto dinheiro eu perdi em Itajubá, mas, por outro lado, o prazer de trazer a credibilidade à cidade com shows, né? Então, todo momento, aonde eu passei, ô Tenente Melo, em todas as atividades que eu fiz, eu sempre busquei fazer com muito amor. Eu vejo que dinheiro, que as conquistas vem de maneira muito natural, é consequência. Às vezes as pessoas querem atingir um objetivo de maneira mais rápida e acaba caindo. Eu sempre busquei, eu enxergo a minha vida, Tenente Melo, como War. O jogo War. Né? Vai conquistando os contingentes, os países. Então foi aquilo que eu sempre busquei, sabe? Quando você fala assim, que você me vê falando lá dos momentos que eu passei na Câmara, realmente foram momentos prazerosos. Eu saí, né, de cabeça erguida, nunca fui mandado embora. Voltei para a Câmara como vereador, da mesma maneira, tratando todo mundo como se eu fosse um funcionário igual eles também ali, né? Nós somos funcionários, né? Do nosso povo, né? Justamente. Então, não é porque eu estou como vereador que eu iria chegar ali hoje de maneira diferente, né? As portas abriram de maneira muito especial. Eu fiquei muito feliz de poder retornar, rever os amigos que eu deixei na Câmara, né? Quando eu fui assessor, e hoje está ali como vereador. Marquinho, que tem esse sonho de longa data, a gente que tem uma parceria aí grande, a gente sempre ouvia ele falar, né, que sempre quis isso, sempre desejou isso, esperou o momento certo, algumas vezes ele tentou, Deus falou, não é agora, e na hora que era para ser, ele foi e conseguiu esse resultado. Então a gente acompanha isso. Talvez o ouvinte ou aquela pessoa que nos acompanha nas redes sociais já tenha visto o Melo e o Marquinho discutir, porque não concordam em algumas opiniões, em algumas questões, e isso é normal e natural. Claro, Tenente Melo. E eu acho que é isso que faz a diferença. Tem muitas pessoas que assustaram de, mas você vai no programa do Tenente Melo com o maior prazer. As pessoas perguntaram, você vai levar o Marquinhos? Eu falei, por que não, ué? Claro, eu acho que... Se é para eu trazer só quem concorda comigo em tudo, então eu nunca vou trazer ninguém. Eu vou ficar sempre sozinho. Com certeza. Acho que não é assim que se constrói uma democracia. Mas foi bacana, assim. Tenente Melo, porque quantas pessoas... Mas você vai no... Mas o Melo te convidou, convidou. Então tá bom. Ele foi obrigado, né? Ele foi obrigado a convidar. Mas isso faz parte, gente. O problema é isso. Hoje nós vivemos uma geração que tem medo de expor as opiniões, porque tem medo de ser cancelada. É assim que a molecada fala, né?
tem medo de ser cancelado nas redes sociais. Se eu exponho a minha opinião, quem não concorda comigo vai acabar me atacando, vai me excluir, me bloquear. Nós não temos que ter medo disso. Nós temos que respeitar sempre quem pensa diferente, ouvir quem pensa diferente, discutir num bom sentido. Nós que estamos lá na casa, na Câmara, na Casa de Leis, estamos lá para isso, para debater. Quando houver uma opinião que a gente destoe, a gente tem que realmente colocar os nossos argumentos, os nossos pontos de vista, para ver realmente o que está correto, o que está errado, o que pode ser melhorado, vamos dizer assim, o que pode ser melhorado e adaptado, para sempre buscar aprovar ideias e leis que sejam realmente para o bem da comunidade. Né? Senão fica só aquela ideia engessada, o Marquinho dormiu, acordou com uma ideia maravilhosa lá, colocou, ninguém discutiu, aprovou, depois viu que deu errado. Não, não pode ser assim. A gente tem que ter a coragem de falar, olha, não concordo com isso aí não. Ontem mesmo, Marquinho, estava vendo aqui, o prefeito Christian sancionou a lei do proíbe fogos de artifício lá com estampido. Lei de autoria do Silvio, do Robson e do Marcelo. Eu votei contra. Falei em todos os momentos que pude. Olha, sou contra essa lei, não acho que vai funcionar, não acho que isso resolva. Dei a minha opinião. Não fiz isso para agradar ou desagradar ninguém, não. Eu fiz isso porque eu precisava falar o que eu penso. Aquelas pessoas que pensam como eu precisavam ter um representante lá. A partir do momento que a lei foi aprovada, respeitamos. Claro. Tanto que logo em seguida eu trouxe o Silvio aqui, né, para ele falar sobre essa lei, que era um sonho da vida dele, da equipe dele, das pessoas que o acompanham. E eu tenho que respeitar isso e aceitar o resultado que a Câmara tomou, que a Câmara decidiu por maioria. E assim vai funcionar sempre. Eu acho que essa é a democracia saudável e madura que nós ainda não temos, mas que buscamos ter. E isso, Tenente Melo, eu vejo que é importante você ter a sua identidade. Se você defende, né, o seu modo de pensar daquela maneira, não é para agradar as pessoas que você iria votar favorável. Correto? Exatamente. Você tem o seu posicionamento e é bacana você, porque senão às vezes as pessoas por dentro ela é contra, mas não vou votar aqui só para agradar. Não. Só para agradar. Você teve o seu posicionamento e eu vejo que é isso que é importante. Se você não concorda, mas você tem o seu posicionamento, você foi firme naquele posicionamento, acabou. É sua opinião e nós temos que respeitar. Sim. Tá? Mas não é porque você tem a sua opinião que você vai querer debater, vai querer apontar o dedo. Anular a pessoa. Justamente, de maneira não, alguma. Né, ou não trazer a pessoa, por exemplo, para um programa para discutir. Não é assim que funciona. Você está com vários projetos aí bacanas, né? Teve o projeto da liberdade econômica, da liberdade que econômica, foi de aprovamos. extrema importância. Vai ter agora também O das bancas de jornais. Bancas, que inclusive eu já me posicionei totalmente a favor. Então, o Tenente Melo, é isso que é saudável na política. Né? A gente ter alguns posicionamentos diferentes, mas que isso aí agrega para a cidade, entendeu? Isso que é importante. E não se espantem se vocês virem o Marquinho e o Melo brigando no plenário. Justamente. Falei, significa os dois trabalhando. Inclusive, vamos falar desse tema. Tem um projeto de lei que está em andamento aí, que o vereador Marquinho é coautor dele, que é o da lista de vacinados. É uma coisa, um ponto de vista que Melo e Marquinho discordam. O Marquinho mas tem um aí ponto de vista falo, e o Melo tem outro. Por que hoje eu tenho um posicionamento a favor? Aí, já mudou, então. Por causa do seu questionamento. Por que, Tenente Melo? A partir do momento que você fez aquilo ali, foi saudável. Eu falei isso na rádio. Foi da entrevista. Gente, é importante. O que o Tenente Melo fez ali na questão de levantar, abriu uma discussão, deu oportunidade para que nós, vereadores, pudéssemos ir buscar informações e cada um interpretar de uma maneira o projeto. Né? Então, se não fosse aquela sua questão, aquele seu posicionamento, acredito eu que eu estaria na minha zona de conforto e não teria ido buscar conhecer melhor o projeto, entendeu, Tenente Melo? Então, isso aí é muito importante. Eu vejo que é saudável essas discussões, esses... Olha que bacana. Eu não sabia disso, gente. Eu não sabia. Do que a gente está falando? O Marquinho, junto com a vereadora Andressa, protocolaram um projeto de lei que exigia que a lista de vacinados fosse divulgada, né, nas redes sociais da prefeitura, para garantir a transparência e evitar aí fura-filas. E aí, desde que esse projeto foi protocolado, ele ficou um bom tempo lá na parte jurídica e tal, e quando ele começou a tramitar, aí começaram a surgir questionamentos, e eu fui um dos que trouxe esse questionamento. Da Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente, que leva em consideração a Lei Geral de Proteção dos Dados. O que é o quê? Que existe uma lei federal que garante que os dados do Marquinho, do Luciano, da Fábia, seu ouvinte, não sejam divulgados de maneira indiscriminada por questão de segurança sua. Né? Nós vimos casos aí no passado não muito distante, quando se divulgou o salário de servidores públicos, que é uma lei também, e isso está no país todo,
algumas pessoas, principalmente em cidades menores, passaram a sofrer sequestro relâmpago, passaram a sofrer ameaças. Por quê? Porque era uma pessoa que ganhava bem e aquela informação se tornou pública. Ah, mas é dinheiro público. É dinheiro público. Mas a pessoa não tem culpa, né? ou não pode ser obrigada a se sujeitar a riscos, né, ela e a família, simplesmente porque ela tem um emprego público. Né? Está dentro da lei, passou no concurso, fez a sua prova. Até a privacidade dela também, né? Inclusive a privacidade. Então tem que ter um cuidado aí, não é simplesmente, eu quero divulgar tudo. A gente viu muitas mensagens. Eu quero que tudo seja divulgado. Mas não basta a gente querer. Se fosse só o querer, né? Seria uma confusão. A gente tem que ter essas preocupações. E essa discussão a gente fez questão de fazê-la de maneira mais profunda possível na Câmara, para que todos os vereadores pudessem ter essa oportunidade que o Marquinho teve aí, de pensar, refletir, acho que precisamos ter um pouquinho mais de cuidado. Tanto é que a lista já está no Ministério Público, o prefeito já disponibilizou isso para o promotor, e na Câmara. O vereador que quiser tem acesso à lista. Sim. Só se pede para que não divulgue os nomes indiscriminadamente. E aí nós temos vários motivos por que isso. Né? Vamos supor que a pessoa furou fila, o vizinho descobriu e quer tomar satisfação e resolver isso no braço. Está errado. Mas você vai culpar o cara que quis resolver isso no braço, que acabou de perder a mãe, perder o pai para essa doença, e o vizinho furou fila. Então, assim, gera-se um transtorno, um caos que é desnecessário. Se alguém furou fila, que seja punido, e cabe ao promotor de justiça, cabe aos vereadores que estão com a lista à sua disposição, verificar isso. A lista deles que foi disponibilizada, alguns vereadores, inclusive, já fizeram um questionamento para o prefeito, para a prefeitura, né, para que forneçam mais informações. Por que pessoas que moram em outras cidades foram vacinadas aqui? Né? Por que algumas pessoas estão lá com a função, outros não têm a profissão bem discriminada? São questionamentos naturais que devem ser feitos. Mas é o tipo de coisa que a gente precisou realmente acordar, acender a luz amarela, atenção, esta é uma informação sensível, não pode ser divulgada assim de maneira indiscriminada. Na verdade, Tenente Melo, eu cheguei até a ler o parecer do Conselho dos Secretários de Minas Gerais. Sim. É uma discussão, a LGPD, ela não... É a Lei Geral de Proteção dos Dados? Justamente, ela não implica sobre essa questão, Tenente Melo. Tá? Então, por exemplo, eu procurei alguns especialistas e eles falaram assim, Marquinho, a lei da transparência, ela é de dados, não do nome da pessoa em si, entendeu? Tipo assim, ela não poderia ser divulgado dados extras das pessoas, entendeu, Tenente Melo? Por exemplo, eu não sei como que seria essa classificação dessa lista. A pessoa o dado dela, CPF, RG, aonde que ela trabalha, isso não pode ser feito. Isso é claro na LGPD. Tá? Justamente. Agora, eu particularmente, após fazer alguns levantamentos, eu não vejo essa situação apenas do nome. Entendeu? Sim, Porque agora é uma discussão, né, Tenente Melo, que vai do entendimento de cada um. Sim, e é essa dúvida jurídica que há. Sim. Até o Tony comentou aqui, a transparência da vacinação poderia ser apenas o nome, Justamente. não necessariamente documentos pessoais. Mas e isso realmente não pode, né? É exatamente nessa questão que está a discussão aí. Alguns juristas acreditam que está tranquilo divulgar, outros acham que não. Por quê? Realmente está tendo essa discussão. Porque pode gerar uma série de conflitos. A gente deu um exemplo aqui só do fura-fila, mas vamos dar um outro exemplo. Né? Tem idoso que não quer tomar vacina. Não quer. Simplesmente não quer. E nós temos que respeitar. Né? E aí, passou a faixa dele, ele não tomou, ficou doente. Foi internado, teve problema sério. E aí a família vai fazer o quê? Tem a lista lá, falou, passou a idade do meu pai, a minha mãe não tomou, mas não tomou porque não quis. Mas aí vai o quê? Processar a prefeitura por causa disso? Ou o filho vai questionar o outro filho, você não levou meu pai para tomar vacina, está aqui na lista, o nome dele não consta. Gente, dá para a gente aqui ficar a manhã inteira discutindo sobre consequências que podem trazer, transtornos que podem trazer em relação a isso. Sendo que o objetivo é garantir a transparência para que ninguém fure fila. Justamente. Isso está sendo feito, no meu ponto de vista. E vem o outro projeto, né, que agora... Inclusive, até hoje eu vou na prefeitura ver quando que o prefeito vai estar sancionando, que vem aí a questão da multa, né, Tenente Melo? Isso, agora a gente... Vamos entrar nos projetos de lei que o Marquinhos já aprovou nesses 4 meses de vereador, que foram 135 projetos que ele já aprovou. Mas vamos lá. Um foi esse. O projeto de autoria do vereador Marquinhos,
onde ele determina, né, no projeto, determina que a pessoa que fura a fila da lei de vacinação multada. seja multada. Como é que foi esse trâmite, Marquinhos? De onde surgiu essa ideia e como é que foi a aprovação desse projeto, na sua opinião? Na verdade, Tenente Melo, eu estava vendo essa discussão, né, nas redes sociais. Um amigo nosso entrou em contato sugerindo, tá, para que fosse feito um levantamento deste projeto de lei eu apresentar na Câmara dos Vereadores. Quando eu apresentei, dia 2 de fevereiro, passou aí cerca de uma semana, algumas prefeituras começaram a me ligar, alguns vereadores pedindo o modelo do projeto, né, para poder ser aplicado em outros municípios. A ideia principal, Tenente Melo, até um dia nós comentamos isso aí na Câmara, sobre o projeto de lei da máscara. A ideia nossa não é multar as pessoas, não é querer sacanear as pessoas, não é isso. A ideia desses projetos, destas leis, é que inibe certas situações, tá, Tenente Melo? A gente não está ali para querer sugar o cidadão. Não é isso. A ideia principal, esses dias até o pessoal da EPTV me ligaram, e eu não pude dar entrevista, quem falou em meu nome foi o presidente, o Robson. Eles me perguntaram qual que era o intuito deste projeto de lei. Aí eu falei, gente, o intuito principal é inibir, é que as pessoas tenham consciência do momento de cada um ser vacinado. Então, às vezes as pessoas pensam assim, o vereador está querendo aplicar uma multa, não é, a ideia para não é gerar essa. multa, gerar dinheiro, né, arrecadar renda, dinheiro. Justamente. A ideia não é essa, Tenente Tem Melo. alguns até que acham que o dinheiro vem para nós, sabia? Acha que o dinheiro vem para nós. Então, o que acontece? A ideia nossa ali é inibir situações assim, é trazer transparência, trazer segurança à nossa população, porque todos nós que estamos aguardando ansiosamente esta vacina, e vai chegar o momento de cada um de nós. Então, o intuito principal, o objetivo principal deste projeto, né, é simplesmente inibir e conscientizar a população o momento de cada um. Infelizmente, né, nós estamos recebendo agora as listas, o projeto, assim que for sancionado, se houver essa prática de fura-fila, infelizmente, a pessoa vai arcar com a consequência dela. Justamente. Então, cada um irá arcar com as suas consequências. Nós temos agora isso regulamentado na nossa cidade. Então, a ideia principal é essa, Tenente Melo. Vamos dar um intervalo agora, que o Luciano já deu o sinal ali. Um intervalo rapidinho. Retornando, vamos falar da lei de máscara, que a Nádia mandou mensagem aqui. E já que estou no assunto, vamos voltar do intervalo falando sobre a lei das máscaras. 11h32. Você, pensionista, aposentado e funcionário público, está precisando de empréstimo consignado? Faça uma simulação conosco. Taxas especiais e atendimento diferenciado. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 359-9946-6677 ou pelo telefone 35-3622-7414. Nacional Correspondente Caixa Aqui, pertinho da Praça Teodomiro Santiago. Agora, atendendo em Itajubá, o Dr. Alberto Andrade, neurocirurgião e neurologista, na Clínica Inspira Saúde, bairro BPS, com telefone 3621-2727, WhatsApp 98887-2727. De férias a passeio ou a negócios, faça a viagem dos seus sonhos. Conheça do Brasil o paisagismo, pela Riera Turismo. O futebol no rádio tem mais vibração, a notícia no rádio, rapidez e emoção. Rádio sempre na onda. Uma campanha da Amirte, Associação Mineira de Rádio e Televisão. Futura. Estamos de volta aqui nos estúdios da Futura FM, ao vivo, com o programa Nos Bastidores da Política, com o Tenente Melo. E hoje, recebendo aqui nos estúdios, o vereador Marquinho Meirelles, que está falando um pouquinho sobre o seu trabalho nesses 4 primeiros meses como vereador de Itajubá. Nós temos muitas mensagens aqui, eu não estava nem vendo, Marquinho, e vamos dar um alô aqui para o pessoal. Um abraço para o Nelson, para o Wagner, para a André, um bom dia para todos que estão ouvindo, o Tony. O Marcelo Avelar também mandou: Marquinho, parabéns pelo mandato, até agora, continue assim.
A Camila também assistindo o programa entusiasmada, que é a entrevista. O Alexandre Lucas pergunta, tem previsão para os professores se vacinar? Alexandre, estou nessa mesma dúvida que você, viu? Eu, como professor... O Zema fez um pedido, né, Tenente Melo? Fez. É importante as pessoas saberem que quem define a sequência de vacinação é o governo federal, é o Ministério da Saúde. De lá que vem. A prefeitura não tem autonomia para mudar a sequência. Deixa eu contar para você uma coisa. Esses dias aconteceu uma situação, semana passada, uma pessoa mandou uma mensagem e falou assim, por que os motoboys, Marquinhos, não são vacinados? Aí eu expliquei dessa questão. Olha, isso aí vem, né, do governo federal para o municipal. Infelizmente, a gente não pode fazer nada, né, Tenente Melo? Não, a gente não Aí ele pode. falou assim, aí respondeu depois, não, obrigado. Um vereador falou que vai fazer isso mesmo. Eu falei, que legal. Que tem vereador? Sempre tem um vereador que promete. Então tá bom, esse aí vai fazer, então... Quando eu crescer, eu quero ser assim, né? Sempre tem. Foi igual no mandato passado, aconteceu uma coisa interessante, que teve um vereador, não lembro de que cidade, ele aprovou um projeto, o prefeito assinou, né, na cidade dele, de Minas, que acabava com a taxa de esgoto da Copasa. Olha, eu falei, gente do céu, liguei na hora. Aí começou a chover mensagem para mim, né, na época. Olha aí, tenente, e os vereadores de Itajubá não faz nada, aí começou aquela coisa. Aí eu liguei pro vereador, não lembro agora o nome da cidade, era uma cidade pequena aí. Liguei para ele, me identifiquei e tudo. Aí ele falou, tenente, nós aprovamos aqui, o prefeito assinou, tiramos foto e tudo, mas a Copasa continua cobrando a taxa. Aí eu falei, mas é lógico que continua, esse seu projeto aí é inconstitucional. Quem define a taxa é o contrato, não é a lei. E hoje é uma taxa. Senão, a partir de agora, estadual, né? A partir de agora a gente vai fazer uma lei proibindo, por exemplo, o músico de cobrar cachê. Nossa. E aí? Né? Você interfere num contrato de profissionais que estão atuando, não é assim, não é por lei. A partir de agora está proibido cobrar pelo cachorro-quente que se vende nas lanchonetes. Não pode, cara. O cara chegou esses dias em mim e falou assim, Marquinhos, por que vocês, vereadores, não fazem como o prefeito de Pouso Alegre? Eu falei, mas faz o quê? Não, ele tirou a taxa do esgoto, tirou a Copasa da cidade. Eu falei, eu não estou sabendo disso. E nem o povo da Pouso Alegre está sabendo. Justamente. Então eles continuam lá pagando conta. Justamente. Então a gente tem que ter cuidados no que fala, porque uma informação distorcida gera, né, uma revolta na população. Né? Então, por exemplo, aonde já se viu um vereador ter o poder de mudar o cronograma da vacinação que vem do Ministério da Saúde. Não é nem do Estado, vem do Ministério. O Estado de Minas, o Romeu Zema, que é o governador, ele mandou um ofício ao Ministério da Saúde pedindo para que os professores... fossem incluídos. Justamente. Né, tivesse... que possam ser vacinados antes do tempo programado. Então, imagina se o governador manda um ofício para o Ministério. Imagina um vereador pedir para mudar essa... O vereador decide por si Então, só. a gente tem que ter... o vereador, principalmente, o Tenente Melo, que, né, nós estamos próximos, né, são os representantes mais próximos da população, nós temos que ser transparentes com a nossa população. Sim, sim, não, não. Não existe verdadeiros, né? Verdadeiro. Aquela história de ficar iludindo. Então, eu vejo que prometer, o vereador... Não, eu de maneira alguma. Né? Nós temos que ser honestos, é preferível você ser honesto do que você criar uma expectativa que não vai acontecer. E depois a pessoa ficar, poxa, o cara prometeu, né? Marquinhos, falar em estar próximo da população, eu acompanhei pelas suas redes sociais, eu te sigo lá. Eu vou te bloquear ainda, mas enfim, por enquanto ainda sigo você. Duvido. Duvido. Deixa no ar aqui o desafio, né? Me bloqueia que eu quero ver. Ontem à noite você esteve no bairro do Vila Isabel, junto com outros vereadores, foi isso, Vila Rubens? Estivemos ontem à noite lá no bairro Vila Isabel, juntamente com o pessoal da Associação dos Moradores do bairro Vila Isabel, e também para discutir algumas questões do Bahamas, né? Sim. São reivindicações que já vêm vindo já de um bom tempo, que eles apresentaram para a gente algumas solicitações antigas do bairro e que nós vamos levar isso ao executivo, buscar se a gente consegue fazer ali um mutirão, né, com algumas solicitações dos moradores lá, sabe? Conheço bem já lá. Vem já de um bom tempo. Bacana. Você falou que o vereador é o representante da política mais próxima da população, isso é fato. E aí eu lembrei de ter visto a sua foto ontem à noite lá. Achei interessante comentar sobre isso. Bahamas realmente é uma comunidade ali que está precisando de atenção de longa data. E bom que se organizaram, a associação lá se organizou para solicitar isso. Foi o que aconteceu no Novo Horizonte. Nós somos convidados para ir lá, né, Tenente Melo? O senhor foi lá também? Sim.
E independente da coloração partidária, né, independente de lados políticos, como nós estamos no cargo, nada melhor que a gente unir para buscar essas melhorias. Sim, Quantas claro. coisas aconteceram no Novo Horizonte? Exatamente. Você esteve lá, eu estive, o Pedro, a Andressa, O Robson esteve lá também. Então, cada um ajudando, cada um solicitando tal medida, tal necessidade, É união de forças. quem ganha né? é a população. Então, não há, isso aqui foi uma obra. Não, lá foi um conjunto de ações, de defesas, que levou aí este mutirão que deu lá no Novo Horizonte. A população está feliz, a população ficou contente, e eu espero muito, Tenente Melo, que esta medida que foi adotada no Novo Horizonte venha a ser adotada nos bairros. Em outros bairros também. Tá? Achei Porque o mutirão já vai lá, já resolve tudo de uma vez. Estamos com uma equipe boa de trabalho aí. O prefeito foi antes lá, tudo viu quais eram as demandas, pontuou e já priorizou algumas e já fez. Isso é muito importante mesmo. Ô, Marquinho, você aprovou recentemente, acho que foi semana passada, não foi agora, segundo turno, né? O projeto que trata dos pacientes com fibromialgia. Fibromialgia. Consegui falar a palavra tá vendo? completa. Essa palavra É. E eu lembro de um comentário que você fez, né, acho que quando da votação do segundo turno do projeto, que você falou assim, não imaginei tantas pessoas me abordarem em relação a esse tema. Como é que esse tema chegou até você? Eu lembro que o saudoso Kleber Davi trouxe essa discussão uma vez para a Câmara, lá no mandato passado, e agora você vem e aprova um projeto que coloca os portadores de fibromialgia, né, como prioridade. Como é que funcionou isso aí? Como que isso chegou até você? Isso. Tenente Melo, teve uma senhora, minha amiga, Cida Fernandes, quero deixar um abraço para ela, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, e ela comentou comigo sobre a fibromialgia. Quando eu fui estudar, né, você falou, mas será que tem, né, casos assim? E eu fui, apresentei, né, protocolei o projeto. Quando foi lido os pareceres favoráveis, eu comecei a jogar na internet. Quando foi votado em primeiro turno, bum! Eu fiquei assustado de ver tantas pessoas mandando mensagem inbox para mim. Marquinho, eu tenho... É uma situação muito difícil, porque as pessoas não entendem, são dores que a pessoa sente, que é uma discussão muito nova na medicina. Né? Então, só quem tem, Marquinho, vai poder ter noção da importância desse projeto, porque às vezes, ô Tenente Melo, a pessoa está numa fila de um banco, de algum lugar, de algum supermercado, ela, do nada, essa dor começa. Então, é um desconforto muito grande que a pessoa sente, uma dor horrível, tá? Que mexe com a parte de nervo, é uma dor nas articulações. Então, a pessoa fica desesperada naquele momento. Então, ela tendo a oportunidade de ter este atendimento prioritário, vai amenizar esta dor. Né? O Robson fez um comentário. Olha, daqui a um tempo nós vamos ter que rever aí, né, a quantidade de filas de prioridade. Porque são pequenas situações que fazem diferença na vida de quem tem uma doença que requer um cuidado, que requer uma atenção. Enquanto menor o tempo dessa pessoa ficar exposta numa fila, tá? Menos dor a pessoa vai sentir. Então, eu vejo que foi um ganho... É um grupo pequeno, silencioso. Silêncio, mas... Né? Que se não... Que às vezes tem muitas pessoas ali, Tenente Melo, que tenta... Até a pessoa fala, Marquinhos, a minha família não entende a dor que eu sinto. Né? Então, há essa discussão aí internamente nas famílias que muitas pessoas sofrem caladas dentro de casa. Sim. Tá? Por se tratar de uma doença tão nova, tá? É uma doença que tem aí atingido muitas pessoas e dia a dia está aumentando ainda mais, só que infelizmente tem muitas pessoas que sofrem caladas. Então, este projeto agora, também se tornando lei, vai dar aí um pouquinho mais de conforto a essas pessoas. Já foi aprovado em 2 turnos, agora vai para a sanção do prefeito. Dois Excelente. projetos nossos. Marquinhos, tem mais algum já em andamento que você já esteja construído, que queira comentar? Às vezes a gente prefere Tenente não comentar, Melo, até eu vou pedir também a sua ajuda nessa questão. Eu fiz uma indicação ao prefeito para que nos envie à Casa Legislativa o refis,
que é o programa de refinanciamento Sim, de IPTU, de IPTU, dívidas, de ISS, dos impostos. E essa indicação, Tenente Melo, ela vem de encontro com a necessidade da nossa população, principalmente o momento que nós estamos passando. Tá? Então, o senhor, como líder do prefeito, eu gostaria muito de pedir para que possamos ter aí um diálogo de todos os vereadores, buscar que este projeto venha para a Câmara e ser votado o mais rápido possível. Concordo com você, assino embaixo. Eu já estive conversando com o prefeito sobre isso, né? Ele falou que sim, que isso já está em análise pela Secretaria de Finanças, mas está demorando. Eu acho que as pessoas precisam ter uma garantia, uma segurança de que suas dívidas, né, geradas agora nesse momento de pandemia, onde muita gente foi proibida de trabalhar, né, Fábio? Está sendo proibido de trabalhar, né, e as dívidas continuam chegando, porque os boletos não entram em lockdown, né, eles não fazem quarentena, o boleto está chegando lá, e essas pessoas precisam ter uma garantia. Opa, eu vou ter aí um prazo para renegociar minhas dívidas, Justamente. pagar sem juros, Isso. sem multas. E não é assim, vai ter um dia. A gente precisa dessa informação. Então vai aqui o nosso recado, o prefeito Cristian já falou que tem esse compromisso sim, sua indicação reforça esse pedido, Marquinhos, e para que o secretário de Finanças, o Conrado, possa apresentar isso para nós com o máximo de urgência. Eu acho que a prefeitura precisa dar uma resposta rápida em relação a isso. Tem outra questão também, de aproveitar que a gente está falando de Secretaria de Finanças, cadê o Fundo de Saneamento Básico, Conrado? Precisamos criar esse Fundo de Saneamento Básico urgente. Já estamos no mês de abril, chegando em maio, e até agora não criamos. Estamos perdendo aí alguns milhões de reais por ano. Muito bem montado. Que é dinheiro que a Copasa recebe de nós e que deve, por lei, ser revertido para a nossa cidade. Precisamos disso para ontem. Já estamos perdendo muito tempo aí. Mais alguma coisa, Marquinhos? Tenente Melo, já está em construção? Outro ponto também, né? Ontem eu estive conversando com o Pedro, o vereador Pedro Gama, e, inclusive, né, você também faz parte da Comissão de Indústria e Desenvolvimento Econômico. Sim. Para a gente realizar a semana que vem uma reunião, convidando o Conrado, convidando o Fernando Bissacô, secretário de Indústria e Comércio, Conrado Navarro, Isso. secretário de Finanças. Vamos convidar um membro da CDL, da CIEI e do Sindicato das Indústrias para discutir as medidas que nós devemos tomar para o retorno da nossa economia. Tá? Eu, como presidente da comissão, vou estar fazendo um convite para os demais vereadores para que possamos discutir, Tenente Melo, o que nós vamos fazer, o que nós podemos agregar para o nosso comércio, para o retorno das nossas atividades econômicas, porque não é pós-pandemia, agora já. Sim. Né? Está tendo aí o Recomeçar, que é um programa do governo, que está indo já nas regiões para discutir essa situação. Então, eu vejo, né, quero agradecer ao Pedro também por ter feito esse comentário aí, para que possamos dialogar com o Executivo e dialogar com os nossos comerciantes. Quais as necessidades, o que nós podemos criar, tá, aqui em Itajubá para a retomada da nossa economia. Na semana passada, nós recebemos aqui exatamente o secretário Fernando Bissacô, de Indústria e Comércio. Ele falou sobre uma série de ações que já estão em andamento aí na prefeitura, que já estão acontecendo, mas ações de macro, né, de Sim. grande porte. A sua proposta, Marquinhos, ela vem exatamente de uma questão mais pontual. Justamente. O que a cidade pode oferecer de cenário produtivo, cenário positivo, para que aqueles nossos geradores de renda, micro, pequeno empreendedores, possam garantir que vão permanecer vivos. Sim. Depois dessa situação, desse momento aí que nós estamos passando, né, caótico para quem precisa produzir. A velha história do fica em casa enquanto eu estou no meu luxo, Aí é muito fácil, recebendo o meu salarinho Justamente. garantido, aí é fácil falar. Mas essas pessoas precisarão, sim, precisam, né, não é precisarão, não, precisam de um mínimo de esperança ou de luz no fim do túnel para ele poder saber para que lado seguir. São várias discussões que acredito que a gente vai poder aí, ouvir deles. Que a ideia, Tenente Melo, é ter várias reuniões, tá, com diversos setores da economia de Itajubá. Até para que as ideias possam vir de vários lugares e montar nós temos som. que ouvir a nossa população, ouvir o que os nossos comerciantes, o que eles estão aguardando, o que eles estão esperando para esta retomada, para que possamos
voltar a nossa economia a girar e eles terem um pouquinho mais de tranquilidade, porque o que o nosso comércio está passando com essa pandemia é desesperador, e eu vejo que nós temos condições de unir forças, unir diálogo e buscar uma economia mais forte, tá, Tenente Melo? Não, como eu disse, não pós-pandemia. Temos que pensar agora. Já agora. É o que eu falei. Neste momento. Só o discurso do vai ter alguma coisa, isso aí não enche barriga, não. Justamente. Não é o que enche barriga, é Então, resultado agora. É uma discussão que está no cenário nacional. Sim. Uhum. Né? E eu vejo que a gente unindo as ideias, unindo pessoas aí, cada um com o seu conhecimento, nós vamos ter aí, sim, um saldo, né, um resultado positivo dessas reuniões. Com certeza. E pode contar comigo, como membro lá da Comissão de Desenvolvimento Econômico, a gente está junto nessa aí. Vamos falar agora de máscara. A lei de máscaras, a Nádia mandou uma mensagem aqui, o ouvinte nosso mandou pelo Facebook, e você falou sobre isso também. Como é que a gente faz, Marquinhos, né? Foi uma lei aprovada na Câmara, todos nós, vereadores, votamos, a um pedido do prefeito, nós sabíamos a necessidade disso. Você falou, a ideia não é gerar disso aí uma fonte de recurso, não, longe disso. É poder forçar as pessoas, olha, vamos ter que cumprir essa regra. É incômodo, é chato, mas precisamos fazê-lo. Foi necessário, né, Tenente Melo? Não existe outro caminho, ninguém encontrou aí uma solução. A máscara não resolve. Na dúvida, põe, porque ninguém tem a resposta definitiva para nada. Mas um questionamento já se faz aqui, a Nádia trouxe para nós, eu acho interessante. Até quando isso? Porque à medida que os números vão caindo, não caíram muito ainda, é importante deixar isso claro, a passagem nossa para a onda vermelha nos deu uma falsa sensação de que voltamos tudo ao normal. Não, onda vermelha ainda é a fase muito crítica. Justamente. Né? Foi criada a onda roxa porque não tinha um ponto mais alto para ficar crítico. Aí criou-se, mas nós voltamos para aquele ponto que era o máximo no passado recente. Então ainda estamos numa situação muito crítica. A onda vermelha já era assustador, né? Sim, a onda vermelha era assustador. Nós estamos na onda vermelha. Aí depois que criou a roxa, aí mudou o referencial e algumas pessoas se sentiram confortáveis voltando para a onda vermelha. Não, nós ainda estamos no meio do incêndio. Nós precisamos voltar para a onda verde. Lógico, né? Logo, né? Por favor. Mas algumas pessoas questionam o seguinte, até que ponto esse uso de máscara vai continuar? Atividades físicas ao ar livre já são permitidas, respeitando as restrições, mas são permitidas, e vou fazer com máscara. E agora no inverno, problemas de respiração piora e vai continuar com máscara? Infelizmente a previsão é essa, né? Não há ainda uma previsão de retirar a máscara. A lei é válida, está valendo, a cobrança vai acontecer. Enquanto perdurar o estado de pandemia, as máscaras serão obrigatórias. E a única previsão que a gente pode fazer é essa. Quando esse estado de pandemia vai deixar de existir? Não sabemos. Esperamos que logo. Trabalhamos para que seja breve. E quando isso acontecer, aí sim as máscaras serão... Né, entra uma nova lei para anular aquela que foi colocada exigindo o uso de máscara. Mas, por enquanto, infelizmente, vamos ter que conviver com isso. É um assunto muito novo. Né? Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, Tenente Melo. Eu tenho sempre comentado na Câmara sobre essas questões que o pessoal fala de todo o tema que envolve o Covid, ninguém tem um certo conhecimento profundo, né, Fábio? Eu fico observando assim, às vezes eu vejo, né, como eu comentei um dia na Câmara lá, Tenente Melo, que nós temos muitos cientistas hoje, né, cada um com o seu posicionamento, com a sua ideia. Cada um com o seu Facebook, né? Justamente. Então, eu vejo que é um tema, né, é um assunto que acredito eu que ninguém tem ainda um conhecimento profundo para poder defender A ou B, mas a situação requer, sim, cuidados. Eu vejo que a máscara, ela protege, né, a pessoa através das gotículas que saem, né, da boca, mas no momento, o Tenente Melo, vamos dizer assim, nós temos que seguir esta regra, né, para que possamos... Não tem outro. Justamente, seguir o que a Organização Mundial da Saúde tem nos orientado e nos indicado. Alguns lugares, alguns países do mundo, o uso da máscara ela já é normal, né? Muitas pessoas que fazem tratamento oncológico
usam a máscara. Exatamente por estar com a Com a imunidade baixa. imunidade baixa. Então, ela, de certa maneira, ela defende, ela protege, né, as pessoas. A gente não sabe quem está com Covid. O Covid é uma doença silenciosa. Né? Então, por exemplo, é um momento que nós temos que obedecer. Eu espero, né, que nós possamos passar por essa fase delicada que nós estamos vivendo o mais rápido possível. Fico feliz de ver os números em Itajubá diminuindo, Tenente Melo, de maneira satisfatória, mas precisamos abaixar mais ainda estes números. Como eu hoje trabalho, né, na CRIMED, eu estou vendo os prontos-socorros de algumas cidades lotados, algumas cidades passando uma dificuldade muito grande, mas, por outro lado, eu sinto um pouco mais de conforto de saber que as pessoas estão tendo um pouco mais de consciência, sabe, Tenente Melo? Então, eu vejo que essa questão da lei, da máscara, que eu era contrário, mas devido à proporção que estava tomando, nós tivemos que tomar medidas mais drásticas, mais rígidas, para poder a gente agora começar a respirar, né, de maneira mais tranquila. Ou menos tensa, né? Justamente, menos tensa. Todo mundo buscando aí o combate. Como você bem falou, Marquinhos, ninguém tem a solução definitiva para isso. Então, aquilo que está ao nosso alcance, a gente tenta. 2 mensagens aqui. O Adilson mandou uma mensagem, um abraço para nós, e ele falou o seguinte: a união dos vereadores em busca de soluções para os bairros é um sonho da população, pois é difícil ficar à mercê de um só para resolver os problemas, que são muitos. Exatamente isso que a gente falou, né? Quando você une forças, independente se você mora ou não naquele bairro, mas todos estão dispostos a ajudar, isso é o mais importante. Ponto principal que o senhor falou aí. Nós somos vereadores de todos os bairros. Eu, particularmente, esses dias, um tempo atrás, eu fiz um comentário que você não é vereador da Embel. Eu não sou vereador da Boa Vista, da Medicina, de onde seja que for. Nós somos vereadores do povo. O salário que paga os vereadores é de cada contribuinte. Então não tem isso. O vereador... Não existe isso. O vereador tem que estar onde o povo está. Independente se é na zona rural, se é na zona urbana, aonde for, nos 4 cantos da cidade. O que for para acrescentar, esta união de vereadores, que eu vejo que é de extrema importância e necessidade, isso tem que ser cada dia mais natural, reforçado, para buscar as demandas do nosso povo, né, com mais força, né, Tenente Melo? Quando você, o outro vereador, vai num bairro e leva essa indicação ao executivo, ele tem muito mais força. Quando nós vamos a uma associação de bairro, porque a associação de bairro, ela por si já tem uma força, né? Mas quando a gente está ali, junta a união de vereadores, é muito mais fácil a gente buscar resolver, ter um diálogo, ter um bom senso. Então, eu espero que esta construção dessa ideia de união dos vereadores em prol de nossa população venha cada dia mais aí se fortalecendo em Itajubá. Eu acho que isso está muito claro, Marquinhos, nessa equipe, nessa atual construção com os 11 vereadores que temos na Câmara. Embora tenhamos, né, discordância em alguns pontos, e tem que ter, se todo mundo já concordando com tudo, tem alguma coisa errada, mas quando é para trabalhar, todos se unem, né, e focam no objetivo só. A CPI é um exemplo disso, onde todos entraram no consenso. Essas visitas aos bairros, tem bairros que vão 3, 4 vereadores, no outro vai mais 5, no outro vai 2, mas está todo mundo trabalhando exatamente para, unidos, poder fortalecer o trabalho. Recebi aqui 2 mensagens vindo da Prefeitura, do secretário de Governo, o Israel, e do João Paulo, nosso coordenador político, para dar uma informação, Marquinhos, olha aí, ó. Protocolaram ontem na Câmara, a Prefeitura protocolou ontem na Câmara o projeto de criação do Fundo de Saneamento Básico. Que notícia boa. Então, boa. olha aí o Conrado Navarro trabalhando. Parabéns. Protocolaram ontem, eles estão na audiência do programa. Eu sou suspeito para falar do Conrado, né? O Conrado... Somos, né? O Conrado é um cara extremamente técnico, profissional. Um abraço, Conrado, um abraço a todos os secretários municipais de Itajubá. Então a gente fica Deus feliz. abençoe, é uma grande notícia, né? Primeira mão aqui para os ouvintes da Rádio Futura. A gente nem estava sabendo ainda, porque a gente não está frequentando a Câmara presencialmente. Protocolaram ontem, está aí a notícia para você, ouvinte. O que esse Fundo Municipal de Saneamento vai fazer diferença para você, ouvinte? Por lei,
parte do que a Copasa arrecada na cidade, através da bendita taxa de esgoto e outras taxas que Deve ser né, aplicado, né? deve ser aplicado na própria Justamente. cidade. Só que para isso tem uma série de exigências que a cidade tem que cumprir. Muitas delas o Itajubá foi construindo ao longo dos últimos anos, que é possuir um plano municipal de saneamento, aprovado na Câmara, isso foi aprovado no final do ano passado, ano atrasado, a Câmara aprovou. Ter o fundo municipal, que é uma conta exclusiva para isso, e a partir desse momento Itajubá pode passar a receber. E isso dá alguns milhões, viu? Isso dá alguns milhões. É que a investimento, né? que a- Voltando para a cidade de que a Itajubá. Né? prefeitura vai poder usar nesta área, tá bom? Nessa área. A Mariene pergunta, tem algum resultado da CPI? Mariene, ainda não. A CPI começou oficialmente ontem. Ontem foi a primeira reunião deles. Então vamos aguardar e tendo resultados a gente vai trazer aqui para vocês ao longo dos próximos programas, beleza? Já estão aí a 2 minutinhos de terminar o horário. Eu queria só que o Marquinho compartilhasse com os nossos ouvintes, porque ele e a família dele passaram pela Covid-19. Marquinho, como é que foi isso aí, de maneira, se você quiser falar, tiver liberdade para falar sobre isso, a gente respeita, obviamente. Como é que foi viver isso, né, para aquela pessoa que ainda não viveu? Tenente Melo, eu comentei vindo, né, subindo no elevador aqui com você, eu não desejo o pior inimigo da minha vida. Gente, quando você está tomado pelo Covid, é assustador, o seu psicológico não funciona, a gente começa a pirar, você começa a pensar mil coisas, né? Mas eu quero dizer, né, que neste momento que nós passamos, foi uma divisão na minha vida, porque hoje, Tenente Melo, eu tô com uma satisfação tão grande de estar aqui na rádio, de poder retomar as minhas atividades presenciais. É muito prazeroso você poder ter saúde, poder andar, poder ver as pessoas. E quando você está na sua casa, você está ali deitado na cama, você fica pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Você fica com o oxímetro todo momento. Inclusive, quero agradecer aqui o Silvio, né, que levou para mim o oxímetro, a Lucélia também empeçou para a gente o oxímetro, a Tati lá da Cuide. Quero agradecer ao Dr. Bob, ao Dr. Camilo, que se não fosse essas pessoas, eu não seria o que seria da minha família, sabe, Tenente Melo? Porque neste momento, Tenente Melo, não é o dinheiro que vai comprar a sua saúde, mas aquele cuidado, aquela atenção. Então, nós tivemos esta oportunidade de ser muito bem cuidado, né? Vocês ligando, perguntando, isso para a gente é muito importante. Então, se você tem algum amigo, alguém, algum parente que esteja com Covid, ligue, bate um papo, manda uma mensagem, isso é muito importante. Porque, Tenente Melo, é uma doença que a gente fica aflito, a gente fica pensando o que vai acontecer no próximo momento, nas próximas horas. Será que quando eu for medir o oxímetro, a minha saturação vai estar baixa? Será? O doutor Camilo queria internar a Rose por diversas vezes. Vamos internar a Rose. Eu falei, doutor, a insegurança, o medo nosso é muito grande. Eu tenho 2 filhos em casa e a gente fica naquela ansiedade danada, né? Então, graças a Deus, ele entrou com antibiótico na hora certa, com os remédios na hora certa, e nós conseguimos vencer. Mas, gente, eu peço à população, é muito sério. Não é brincadeira, tomem cuidado. Eu tomei muito cuidado, Tenente Melo, muito cuidado. Mas, infelizmente, o Covid veio, né, pegou toda a minha família, mas, para a graça de Deus, nós vencemos. Amém. Tá? E é uma coisa que não adianta, a gente tem que fazer a nossa parte, Sim. fazer o melhor, fazer o máximo, mas estamos sujeitos. Com Estamos certeza. todos aí sujeitos ao risco, é um negócio invisível e que passa muito fácil de um E eu pro só outro. queria alertar a população o seguinte: sentiu qualquer sintomas, já procura o médico. Não espera. Não espera, gente. A doença, ela é grave e ela é muito rápida. Então, qualquer sintomas, já entra, já procura o médico, faça o tratamento que você tiver que fazer, o que você acreditar. Não espera, não fique tratando Covid com dipirona. Tá? Covid é uma doença grave, uma doença letal, e se não for cuidado, infelizmente, o fim é um leito de hospital. Bom, ficamos por aqui então. O sino da igreja já tocou. Até o Matheus voltou aqui. Olha isso aí. Ó. Matheus colocou o Luciano para fora e retornou aqui para a mesa dos botões. Mas, caros ouvintes, um grande prazer poder ter estado mais uma sexta-feira junto com vocês. Hoje, acompanhado do vereador Marquinho Meireles, amigo aqui de longa data, companheiro de longa data. Ele me chamava pro programa dele, agora não chama mais. Tenente Melo Agora ele só recebeu chama- o Sérgio Reis aqui em Itajubá. Tenente Melo falou assim, ô Marquinho, eu queria dar um presente. Não,
Você não vai dar um presente, não. Você vai acompanhar o Sérgio Reis, não foi? Nossa, que Aí dia. o Tenente que Melo dia. vai ali pra Rua Nova com o Sérgio Reis, vai pra Imbel. Que dia. Não, ô Matheus, segura um minuto aí, vai. Esse dia do Sérgio Reis precisa ser registrado, viu? Sérgio Reis estava em Itajubá junto com O Renato Teixeira. o Renato Teixeira, fazer o show que o Marquinho estava promovendo. E ele estava hospedado lá no Hotel Coroados. E aí eu falei, Marquinho, gostaria de levar um presente. Né? Eram uns chocolates regionais, locais. Dar um presente pra ele, porque eu sou fã e tal. O Marquinhos falou, vem aqui. Fui lá. Aí conversando com o Sérgio Reis na época era deputado federal, e eu me apresentei, ó, sou secretário de Indústria e Comércio. Na época eu estava na Secretaria de Indústria e Comércio. E aí ele falou assim, eu tenho um sonho de um dia conhecer uma indústria aqui de Itajubá que gosto muito, ouço muito falar, mas nunca fui lá, que é a Imbel. Aí eu perguntei, mas o senhor quer ir hoje? E ele, louco igual a mim, falou, quero. Olhou lá pro assessor dele e falou, que horas que é a passagem de som? E aí falou, você me pega aqui no hotel depois do almoço? E esse foi o nosso diálogo. Vocês E aí, foram no banco, né? Não, Você deixa. foi. Aí eu, beleza, eu falei, claro, né? O Sérgio Reis falou. Liguei na época pro Major Fonseca, que agora tá até no Rio de Janeiro, trabalhava na Imbel, e falei, Major, avisa pro coronel aí que eu tô chegando com o Sérgio Reis na Imbel. Aí, como assim, Melo? Eu falei, é exatamente isso que você ouviu. Depois do almoço estou aí. Fui buscar o Sérgio Reis no hotel, no meu carro. Ele entrou e falou, preciso passar no banco antes de ir para Imbel. Eu falei, meu Deus, preciso passar no banco. Beleza. Levei, acho que era o Itaú, né? Parei na Rua Nova, estacionei na frente, tinha uma vaga bem na frente, parei. Ele entrou, baixinho, do jeito que ele é, né? 2 metros e tanto. Maior que o Tenente Melo. Ninguém percebia. E era muito engraçado, gente. Porque ele passava na rua, principalmente as senhorinhas, olhava assim pra ele, aí olhava pra mim e eu falei, sim, é quem a senhora está pensando. E ele entrou, foi pro caixa eletrônico pra sacar dinheiro, sei lá o que ele foi fazer. E aí começou a entrar gente no banco. Até o guarda do banco ficou sem ação. Ele não tinha o que fazer, vai proibir aquelas senhorinhas de entrar no banco. E aí o Sérgio Reis sacando, lá, fazendo a operação dele no caixa eletrônico, e um monte de senhorinha atrás dele, cada um com o celular na mão. Quando ele virou de costas, tinha aquele monte de pessoas assim, querendo tirar foto com ele. E ele, muito simpático, muito agradável, tirou foto com todo mundo. A única restrição que ele fazia era, seu marido é ciumento? Se for, não tiro foto. E assim ele tirou foto de todo mundo. E fomos para Imbel. Chegamos na Imbel, imagina a confusão que causou. A gente fomos usar o coronel, cumprimentar o coronel, que era o coronel Saper ainda, era ele que já estava na época. E de lá fomos para o stand de tiro, porque ele queria testar as armas, brincar, atirar. Ele queria comprar arma, ele deputado federal, podia comprar. Posse, né? E aí, a gente passando entre as oficinas, começou a gerar aqueles tumultos, porque as pessoas ficavam na porta da oficina, não acreditando no que estava vendo. E aí, só foi um sinal meu. Como eu trabalhei lá, conhecia todo mundo, né? O pessoal ficava olhando assim na oficina e eu passava só de rabo de olho. O coronel conversando com o pessoal que ia levar ele para o stand, o Sérgio Reis conversando com o pessoal que ia levar ele para o stand, e eu só de rabo de olho assim, o pessoal da oficina. E o pessoal da oficina assim, é ele? Aí eu falei, pode vir. Só fiz o sinal com a mão. Ah, pra quê? Todo mundo rodeou o Sérgio Reis ali, entre uma oficina e outra. E aí um começava assim, eu canto também, eu toco violão. E aí o Sérgio Reis, puxa uma moda aí, então. E aí começaram a cantar. Um puxava, o outro acompanhava e ele junto. Cara, um dia inesquecível. Pra mim, pra Imbel. Tenho certeza que pra ele, até hoje, ele manda mensagem pra mim. Ele falou assim, Marquinhos, posso entregar? Não, vai lá acompanhar ele lá, ué. Não, e aí tem um outro detalhe mais importante. Quando eu deixei o Sérgio Reis no hotel, ele falou assim, mais tarde te encontro no show? Eu falei, com certeza. E ele falou, espero que não seja promessa de político. E desceu. E eu não ia pro show. Mas por que eu não ia pro show? Já tinha conversado com o Marquinho. Porque uma das músicas prediletas da minha falecida esposa, da Lu, era do Renato Teixeira. Isso mesmo. Que é Romaria. Romaria. E eu falei, eu não tenho condições ainda de ir no show, vai ser muita emoção. Tempo, né? Não dá pra mim. Eu queria muito, mas não vai dar pra mim. Só que eu prometi pro homem. E aí, como é que faz? Liguei pra esse moço. Foi lá na Matos. Marquinho, cadê as mesas? Aí ele falou, Melo, tá tudo esgotado. Vai lá na Matos que se tiver lá, mas a informação que eu tenho está tudo esgotado. Cheguei na Matos, realmente estava tudo esgotado. Só que tinha uma pessoa que tinha comprado 2 mesas e tinha pago só uma. E aí eu conheci a pessoa, não vou falar quem é aqui, liguei para a pessoa e falei, e a sua outra mesa? Ela falou, não quero mais. E aí eu acabei comprando aquela mesa que tinha ficado, foi Deus que deixou aquela mesa segurada. E aí eu pude honrar a minha promessa que fiz pro Sérgio Reis. Um show inesquecível. E foi bacana, né, Fábio? Porque às vezes, um momento marcante para mim. A gente não tem noção daquele momento que o Tenente Melo passou,
daquele momento que outras pessoas passaram. Por exemplo, no ano passado, quando o Paulinho do Roupa Nova faleceu, a Elis, lá do Restaurante Vila, fez um comentário: Marquinho, obrigado pela oportunidade que você nos deu de curtir o show do Roupa Nova em Itajubá. São momentos que jamais a pessoa vai esquecer, Tenente Melo. O senhor jamais você vai esquecer. Nunca. Eu poderia muito bem pegar aquele chocolate seu, entregar na mão dele e ficar por isso mesmo. E blindar você de ter este momento com ele. Jamais eu faria isso. Você pega o Kiko, né, do Vinil Retrô. Sim. Quantas pessoas teve um momento de ver o Kiko tocando num show nosso? O Trio Parada Dura, que nós trouxemos aqui em 2019, o Parreirito. Gente, então, depois que você pensa, poxa, isso marca. Eu passei, a vida eu de tive a pessoas. oportunidade de fazer diferença. Você pega, né, uma história dessa, Tenente Melo, na época, foi marcante, né? Foi. E jamais você vai esquecer. Então, jamais. Às vezes a gente vende um show, é algo muito maior do que aquele ingresso. Não é só o ingresso, não é só a arrecadação. Acho que o que menos conta é a arrecadação. Se Deus quiser, nós vamos em breve voltar a essas realidades. Voltar a esses momentos maravilhosos para Itajubá. A Austrália já voltou. Então, essa é a nossa esperança. Já é o Brasil. Né? A Austrália já está com eventos públicos, né, com grandes públicos lá. Então, a gente acredita realmente que o mundo vai poder voltar ao normal de antes, que a gente quer. Só que nós melhores. Com certeza. Né? Tenente Melo, obrigado por tudo. Marquinho. Obrigado, Matheus, Fábia, Luciano, todos os ouvintes da Rádio Futura. Que Deus possa nos abençoar aí. Uma excelente tarde, sexta-feira a todos. Um bom final de semana a todos. Deus abençoe a nossa cidade. Se Deus quiser, estaremos juntos na próxima sexta-feira, novamente, ao vivo, aqui nos bastidores da política da Rádio Futura com o Tenente Melo. Grande abraço a todos.